no treino dessa sexta-feira pela manhã, o Tite esboçou mudança no time titular e mudança também na formação tática, do 4-3-3 passando para o 4-4-2. O Gerson e o De La Cruz vão fazer a função de meias e ele terá dois volantes, o Alan e o Igor Jesus. Tite muda o time do Flamengo e volta para o esquema 4-4-2. É claro que o Arrascaeta vai fazer muita falta, deve voltar no jogo contra o Palestino na próxima terça-feira, mas essas mudanças apontam para um time mais competitivo num terreno em que o Flamengo vem sofrendo ultimamente. Em contraponto, o Flamengo vai ter um problema pelo seu lado direito, que é o Wesley. Por ali deve jogar o Vitinho, tá? Então é muito importante que o Flamengo tenha cuidados ou alguém auxilie o Wesley na marcação. Esse alguém pode ser o Igor Jesus. Mudanças na escalação e na formação tática para pegar o Red Bull Bragantino. Essas informações foram trazidas pelo jornalista Vene Casagrande, onde iremos deixar o link do seu canal na descrição como forma de créditos. E o jornalista, além dessa informação, traz detalhes deste jogo muito importante do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Tem também Bernardo Ramos analisando essa mudança tática. Será que vai dar certo? Você, torcedor flamenguista, está confiante para este jogo? Já chegue e deixe o seu palpite nos comentários. Iremos deixar também o link do canal de Bernardo Ramos na descrição como forma de créditos. Portanto, vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. Mas antes, já pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Chega de enrolação, vamos ao conteúdo agora. E no treino dessa sexta-feira pela manhã, o Tite esboçou mudança no time titular e mudança também na formação tática, do 4-3-3 passando para o 4-4-2. O time titular que o Tite esboçou na atividade dessa sexta, antes de o elenco embarcar para São Paulo, local do duelo com o Red Bull Bragantino nesse sábado, 6h30, é o seguinte: Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz na zaga, Léo Pereira ao lado dele, Ayrton Lucas. No meio de campo, Alan, Igor Jesus, Gerson e De La Cruz. E a dupla de ataque, Bruno Henrique e Pedro. Ou seja, ele sai do 4-3-3, vai para o 4-4-2. O Gerson e o De La Cruz vão fazer a função de meias. E ele terá dois volantes, o Alan e o Igor Jesus. Agora, o meu questionamento... sobre a lateral direita. O Varela, ele sentiu problemas físicos ainda no jogo contra o Amazonas. Antes do jogo contra o Amazonas, ele sentiu um incômodo muscular. E para esse jogo contra o Red Bull Bragantino, ele não deve entrar em campo por conta disso. E quando eu digo não deve entrar em campo, não deve nem ser acionado durante a partida, pensando no jogo de terça contra o Palestino, um jogo extremamente importante para as pretensões do Flamengo na Libertadores. Porque o técnico Tite mudou muito o time do Flamengo para a partida contra o Red Bull Bragantino. Num primeiro momento, podem ser mudanças apenas pontuais, ou podem parecer ser mudanças apenas pontuais, mas a gente vai falar para você que não é bem assim, tá? Sempre dando crédito à informação trazida em primeira mão pelo companheiro Vene Casagrande há pouco nesta sexta-feira, tá? O Flamengo deve entrar em campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio de campo, Alan, Igor Jesus, Gerson e De La Cruz e Bruno Henrique e Pedro na frente. Alvíceras, ou seja, boa notícia. Tite muda o time do Flamengo e volta para o esquema 4-4-2. É claro que o Arrascaeta vai fazer muita falta, deve voltar no jogo contra o Palestino na próxima terça-feira, mas essas mudanças apontam para um time mais competitivo num terreno em que o Flamengo vem sofrendo ultimamente. Basta lembrar que no ano passado o Flamengo tomou um 4-0 com o Mosquera arrebentando naquela partida. E essas mudanças começam já de forma importante lá de trás. Léo Ortiz é um zagueiro com um passe muito melhor do que o do Fabrício Bruno. Uma saída de jogo muito melhor do que a do Fabrício Bruno. Isso indica um time que vai propor o jogo desde lá de trás com mais qualidade.
tá? O Léo Ortiz, assim, além de ser um grande zagueiro, é um jogador que tem uma saída de bola, como eu disse, muito mais qualificada em relação ao Fabrício Bruno. Ou seja, um time que vai propor o jogo desde lá de trás com muito mais qualidade. Eu falei aqui sobre o Fabrício Bruno, né, e a troca dele pelo Léo Ortiz. Em contraponto, o Flamengo vai ter um problema pelo seu lado direito, que é o Wesley. Por ali deve jogar o Vitinho, tá? Então é muito importante que o Flamengo tenha cuidados ou alguém auxilie o Wesley na marcação. Esse alguém pode ser o Igor Jesus, né? Porque o Flamengo entra em campo com 2 cabeças de área. É a melhor formação possível para enfrentar o Red Bull Bragantino, tá? O Tite vai liberar seus 2 laterais, vai guardar mais, segurar mais o Ayrton Lucas, pode ser, e liberar mais o Wesley pelo lado direito. Nesse tipo de armação tática, jogando no 4-4-2, e aí a gente vai ver ao longo da partida se é um losango no meio de campo, aquela coisa toda, é muito importante que os laterais ultrapassem bastante. Então o Flamengo povoa mais o seu meio de campo com o Alan e Igor Jesus e pode ter os 2 laterais subindo bastante. É claro que eles vão participar ali do processo de saída de bola, mas de repente ele pode trazer o Alan para ser um jogador, ou o Igor Jesus para ser um jogador, para jogar no meio dos zagueiros no primeiro momento, para ajudar no processo de saída de bola. Isso deve otimizar muito Gerson e principalmente De La Cruz, 2 jogadores que vão ter mais liberdades para atacar. E a grande notícia para mim é a escalação do Bruno Henrique perto do Pedro. Bruno Henrique não jogando como um ponta pelo lado esquerdo, mas sim como um atacante mais perto do Bruno Henrique. Da forma como ele atuava, por exemplo, com o Gabigol no mágico ano de 2019. 2019 deve ser uma referência para a gente entender esse modelo de jogo do Tite, tá? Que eu não vou falar aqui que vai ser uma cópia escarrada do time de 2019, mas pode ser uma forma de o Flamengo ter um futebol um pouquinho mais atraente, já que foi muito mal na partida contra o Amazonas, tá? Então o Tite abandona o esquema com 2 pontas. É óbvio que o Bruno Henrique pode sair um pouco à medida que o Ayrton Lucas guardar mais a posição para jogar pelo lado esquerdo, mas num primeiro momento a gente vai ver Bruno Henrique mais perto do Pedro. Essa é uma grande notícia. O Bruno Henrique é letal por ali. Então são notícias auspiciosas, promissoras para um Flamengo que precisa apresentar um futebol melhor. É muito importante fazer uma reflexão quando a gente fala sobre o fora Tite, sobre qual poderia ser o técnico do Flamengo a assumir. Eu convido vocês, honestamente, a darem sugestões aqui nos comentários. Quem poderia ser o novo técnico do Flamengo caso o Tite saísse? Eu não defendo a saída do Tite nesse momento. Acho sim que as críticas são válidas e pertinentes. O Flamengo não está jogando bem. Mas, mandando embora o Tite, quem viria, né? É muito importante ter essa noção. Quem viria para ser o técnico do Flamengo? Né? Mourinho? De jeito nenhum, custa muito caro. Não seria esse técnico, e seria um técnico que as pessoas chamariam de retranqueiro, inclusive. E o Jürgen Klopp, esqueça, não vai vir para o Flamengo, vai tirar um sabático e é muito caro. Né? É um delírio indicar esses caras, ou se eu falasse aqui que não, o Jürgen Klopp tem toda a condição de assumir o Flamengo nesse momento e tal, e precisaria de tempo para implementar o gegenpressing, a contrapressão, né? Demandaria um certo tempo. Não seria, se por um acaso, tá? O que não vai acontecer, mas se por um acaso assumisse o Flamengo, isso demoraria bastante para acontecer, tá? Então, assim, é muito importante você entender que não há um técnico à altura nesse momento para substituir o Tite. Carlos Carvalhal, muito fala-se sobre o Carlos Carvalhal, porque ele ficou muito perto de assumir o Flamengo em 2019, quando o Jorge Jesus saiu. Mas pouca gente conhece o Carlos Carvalhal, né? É um técnico que perambulou na Inglaterra por times do 3º e 4º escalões, e na Europa, em Portugal, né? Evidentemente a Inglaterra está na Europa, mas em Portugal, na Europa continental, no Braga. Seria um técnico, no Rio Ave, seria um técnico indicado para o Flamengo? As pessoas que falam sobre Carlos Carvalhal conhecem a forma do Carlos Carvalhal jogar. Ele poderia botar 3 zagueiros no Flamengo, por exemplo, já aí teria uma rejeição.
Então é muito importante ter em mente. Beleza, cai o Tite, você acha isso? Lhe dou todo o direito. Mas quem viria para o lugar dele? Saudações, até a próxima. Então é isso aí, nação. Vamos comentar essa partida que vai acontecer pelo Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo viaja até São Paulo para enfrentar o Red Bull Bragantino pela 4ª rodada do Brasileirão 2024 e com muitas modificações, tanto na equipe titular, assim como também na formação tática, em que Tite decide mudar o seu sistema de jogo, visando aí, né, surpreender o adversário. Tem que ser dessa forma. Não adianta o treinador ser previsível e sempre entrar contra um adversário que já sabe como o Flamengo joga. Então, é válida essas mudanças e o treinador mostra que está tentando mudar a forma que o Flamengo vem jogando, já que não vem nem agradando ao treinador, assim como também o torcedor que está na bronca desse time que com certeza poderia render mais. Portanto, vamos trazer a escalação, a provável escalação do Flamengo para este jogo, em que Vene Casagrande trouxe com exclusividade em seu canal de notícias. E iremos deixar o link do canal de Vene Casagrande na descrição como forma de créditos. E logo em seguida, né, o jornalista Bernardo Ramos deu a sua opinião e falou sobre algumas coisas que podem realmente ajudar o Flamengo nessa partida em que o time rubro-negro decidiu mudar a escalação e decidiu mudar a formação tática. O Flamengo está saindo de um 4-3-3 para um 4-4-2, onde vai compactar mais o meio-campo, vai fazer com que a equipe fique mais protegida e não deixe o Red Bull Bragantino se infiltrar e criar jogadas de perigo, né? Vamos chamar a atenção para que o que o jornalista falou, Bernardo Ramos, né? O Flamengo precisa tomar cuidado no lado direito. O Wesley não tem tido boas atuações com a camisa do Flamengo. O lateral direito tem bastante dificuldade no que diz respeito à defesa. É um jogador que, atacando, é muito bom, ele consegue se infiltrar muito na zaga do adversário, mas para recompor ele tem dificuldades, né? E vai jogar um jogador lá na sua posição, que é o Vitinho, né? O cara é rápido, então se o Flamengo não colocar um atleta, um jogador ali para ajudar o Wesley na marcação, vai ser um Deus nos acuda essa defesa aí do Flamengo pelo lado direito. Então o Flamengo decide mudar a sua formação tática visando, né, mudar a forma de jogar para que o Flamengo consiga voltar a vencer, já que são 3 jogos sem vitórias e para uma equipe bastante qualificada é muito, né? O Flamengo pegou vários adversários aí muito difíceis no Campeonato Brasileiro, pegou Palmeiras, né? Pegou o São Paulo, apesar de ter vencido, mas o segundo tempo foi muito abaixo. Então precisamos aí voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para que nós consigamos manter pelo menos uma boa posição nessa rodada e não deixe os primeiros colocados se distanciar. Nós sabemos que Campeonato Brasileiro de pontos corridos, todo jogo é importante, todo jogo é uma final. Hoje o Botafogo tem 9 pontos, é o líder do campeonato, então não podemos tirar os olhos dos primeiros colocados, temos que visar esses adversários aí como sendo o foco principal. Sempre manter essa consistência. Por mais que o Flamengo não tenha vencido na última partida aí, vamos torcer que agora a gente retome pelo menos a questão da vitória. O Flamengo não está bem na Libertadores, é segundo e agora vai viajar para enfrentar o Palestino fora de casa. E antes disso enfrenta o Red Bull Bragantino em São Paulo e o retrospecto entre essas duas equipes jogando lá na casa deles é muito ruim. O Flamengo tem sofrido muito quando enfrenta o Bragantino na sua casa, né? Os últimos jogos aí teve até goleada que o nosso Mengão sofreu. Então precisamos de fato se preocupar mais com a questão defensiva, porque sabemos que do meio para frente tem muitos jogadores qualificados e que podem resolver o jogo com apenas um passe, apenas um chute. Então é muito válida essa mudança de Tite para este jogo. Eu, na minha opinião, sempre defendi que o Flamengo precisa ter variações táticas, até mesmo para dificultar o adversário e que ele não entre já sabendo o que o Flamengo vai fazer. Então quem vai entrar no lugar de Varela machucado é o Wesley, né? A Arrascaeta ainda segue em recuperação,
com uma lesão na coxa. O jogador, infelizmente, não tem condições de jogo. Está se tratando e em breve voltará. Quem vai ser o responsável pela armação da equipe é Nicolas de la Cruz, assim como também Gerson. São os dois jogadores que irão atuar mais avançado e que terão essa responsabilidade de pegar a bola e construir as jogadas. São jogadores qualificados e que podem sim render mais do que está jogando, principalmente Gerson, né, que na última partida, infelizmente, além de não ter feito um bom jogo, né, nem correu, parece que ele cansou muito rápido. Portanto, o Flamengo aí escalado, vamos torcer que agora o nosso Mengão faça uma boa atuação e consiga, acima de tudo, os 3 pontos, que é o mais importante. Vamos agora trazer aqui a escalação e dizer qual time o Flamengo vai jogar. No gol volta Rossi, né? Já que na última partida quem jogou foi Matheus Cunha. Wesley na direita, Léo Pereira e Léo Ortiz. Ortiz, ex-Bragantino, é a surpresa aí na zaga. Ayrton Lucas também volta para a lateral esquerda, já que Matias Vinha, quem jogou a última partida. Na proteção tem Alan e Igor Jesus. Gerson e de la Cruz, os responsáveis aí pelo meio de campo e pela criação do jogo. Bruno Henrique e Pedro vão ser os atacantes. Então vamos agora ficar na torcida e ficar na expectativa aí boa que o Flamengo faça um bom jogo e consiga os 3 pontos. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acham? Será que essas mudanças vão fazer efeito e fará o Flamengo voltar a jogar bem? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.